Boa tarde. Pode se assentar. Louvado seja o Senhor. Uau, quanta coisa maravilhosa Ele já compartilhou conosco aqui. Sabe, quando eu ouço uma mensagem como essa que o pastor Renato acabou de pregar, a vontade que eu tenho é de não pregar. É não pregar. Porque dá vontade de sair e ir evangelizar e compartilhar com as pessoas. Não há nada teórico no reino de Deus. Vou repetir, não há nada teórico no reino de Deus. Aquilo que nós ouvimos, nós precisamos viver. Nós precisamos praticar, tornar concreto na nossa vida. Porque senão nós somos um grupo de pessoas que estamos sempre ouvindo novidades, mas nós nunca estamos vivendo a partir dessas realidades que o Senhor compartilha conosco. E para a gente poder viver, nós precisamos dessa presença e desse poder da terceira pessoa da Trindade, do Espírito Santo. Nós não vivemos as realidades do reino de Deus a partir do nosso próprio esforço. Então eu quero compartilhar com vocês um pouco aqui essa tarde a respeito dessa dimensão da missão que tem a ver com a realidade que as Escrituras nos ensinam, que nós passamos a chamar de dons espirituais. Na verdade, essa expressão dom espiritual, ela não aparece nas Escrituras. A palavra dom aparece, mas dom espiritual não aparece, ok? Mas nós convencionamos usar essa expressão, dom espiritual, assim como nós falamos, por exemplo, trindade. A palavra trindade não aparece, né, nas Escrituras, mas o conceito está lá. Dom, para nós, é um conceito espiritual, ou nós usamos essa expressão dom espiritual porque os dons, eles estão relacionados à pessoa do Espírito. Por isso nós chamamos de dons espirituais. Eu quero começar compartilhando com você um texto que se encontra em Romanos capítulo 1, versículos 11 e 12. Vai abrindo a sua Bíblia lá. Enquanto você vai abrindo, eu vou compartilhar com você uma definição de um teólogo chamado Sam Storm sobre dons espirituais. Ele diz assim: um dom espiritual é quando o Espírito Santo manifesta a sua presença e transmite seu poder dentro e por meio de cristãos individuais, para capacitá-los a exercer as limitações da sua humanidade finita, a fim de que possam, fiel e eficazmente, cumprir certas tarefas ministeriais para a edificação do corpo de Cristo. Um dom espiritual é quando o Espírito Santo manifesta. Um dom espiritual, então, não é uma realidade que nós possamos produzir por nós mesmos. E nesse texto de Romanos, capítulo 1, versículos 11 e 12, o apóstolo Paulo diz assim: porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Paulo diz: eu desejo muito vê-los, para poder compartilhar com vocês algum dom espiritual. Paulo diz: eu quero estar com vocês. Ele está escrevendo na igreja de Roma, e ele diz: eu quero estar com vocês, para que eu possa compartilhar com vocês algum dom espiritual. Veja, isso é interessante. Paulo entendia que ele havia recebido de Deus algo, e que aquilo que ele havia recebido de Deus, ele podia transferir dele para outras pessoas. É isso que ele está dizendo aí. Nós não temos uma palavra boa em português para isso. Em inglês é impartation. Eu quero impartar, né?
transferir para vocês algo que o Senhor tem dado a mim. Mas ele diz que nessa relação, tanto a pessoa que recebe, quanto ele que estaria compartilhando, estaria dando, são mutuamente abençoados, mediante a dimensão da fé. É importante nós entendermos, queridos, o pastor Renato terminou um dos últimos pontos dele, acho que o último ponto dele reforçou isso, a questão do poder de Deus. O poder de Deus. Nós precisamos entender que não há absolutamente nada que nós possamos de fato realizar na dimensão da missão, na dimensão do reino de Deus, que não provenha do poder de Deus. E o poder de Deus é uma pessoa, ok? O poder em ação de Deus é uma pessoa. É a pessoa do Espírito Santo. Jesus diz em Atos capítulo 1, versículo 8, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então o poder de Deus não é uma energia, não é algo impessoal, o poder de Deus é uma pessoa. O que nós recebemos é a pessoa do Espírito Santo. E porque o Espírito Santo vive em nós, então nós temos o poder de Deus habitando em nós. E a manifestação desse poder de Deus se dá por nosso intermédio. Por isso que as Escrituras chamam de dons espirituais. Os dons, então, eles são a manifestação dessa operação do Espírito por intermédio do corpo de Cristo. E isso inclui a mim, isso inclui a você, isso inclui a nós. Quando a Bíblia fala de dons espirituais, nós temos algumas listas que aparecem nas Escrituras, fazendo referência a esses dons. Esses 3 textos tratam dessas listas com a gente. Então você tem os dons lá de Romanos 12, 3 a 8, que também aparecem em 1 Pedro 4, 10 e 11, que eu estou chamando aqui de dons operacionais, ok? Dons operacionais. Olha só, vou abrir a Bíblia aqui. Romanos capítulo 12, a partir do verso 3 diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém, pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons. Então agora ele vai entrar com o exemplo. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com generosidade. O que preside ou governa com zelo. Quem exerce misericórdia, faça isso com alegria. Então, nesse contexto que nós temos aqui, você vai ver que Paulo está apresentando aí para a gente um grupo de dons que nós poderíamos dividir aqui em 3 categorias, ok? Uma primeira categoria seria os dons de serviço. Ele menciona aqui, por exemplo, a administração. Em outras partes das Escrituras, como eu falei, aqui você tem listas, né? Mas em outras partes das Escrituras, não com listas, mas com ensinos e menções, ele vai nos dar alguns outros exemplos, como por exemplo, o dom da hospitalidade ou o dom do socorro. Veja, quando você exerce esses dons, você opera esses dons, eles estarão expressando o amor de Deus, que é derramado no nosso coração, atendendo a necessidade diária, ok? Da vida da igreja, a necessidade diária das pessoas. Esses são dons que nós recebemos do Senhor, recebemos do Espírito, e quando nós agimos, quando nós operamos, veja, eles são operacionais, nós estamos contribuindo com essa manifestação do amor de Deus, uns para com os outros. Nós temos
por exemplo, uma outra categoria aí que nós poderíamos colocar como dons de ensino. Na verdade, Pedro, em 1 Pedro capítulo 4, verso 10 e 11, ele faz menção apenas de dois. Ele faz a mesma afirmação, que nós devemos servir, que nós devemos realizar as coisas mediante a graça que Deus nos concedeu. E aí ele diz assim: aquele que serve, faça isso com dedicação, aquele que ensina, ou aquele que fala. Então, Pedro e Paulo, eles são dois apóstolos de Jesus com dinâmicas diferentes. Pedro, ele é bem objetivo, ele fala as coisas de uma forma bem curta, então, e Paulo é mais detalhista. Então, enquanto Pedro diz: olha, o negócio é o seguinte, Deus deu dons para a igreja, e esses dons estão no campo do serviço ou no campo da fala. E aí Paulo, ele já vai exemplificar, ele fala: ó, há dons na área do serviço, ok? E aí ele vai dizer administração, socorro, hospitalidade, e entre outros. Há dons na área de ensino, e aí ele vai mencionar alguns deles também, ok? A própria questão da profecia aqui, a pregação, né? E etc. Esses dons de ensino, eles são usados pelo Espírito para a instrução da igreja e para guiar as pessoas pelo caminho da verdade. Então o Espírito compartilha esses dons conosco para que a gente possa operar de uma maneira que a igreja seja ensinada, instruída, e ela possa caminhar pelo caminho da verdade, num mundo relativista, pluralista como esse que nós estamos inseridos, estamos vivendo. Eu coloquei aqui uma terceira categoria, que são os dons de liderança. Os dons de liderança, eles são expressos, por exemplo, pelo pastoreio, pela supervisão, e eles ajudam a igreja a ser direcionada na missão. Esses dons é que nos ajudam a compreender a missão e a ver como nós executamos, como nós realizamos a missão. Os dons operacionais, eles promovem, portanto, a funcionalidade da vida e do testemunho da comunidade local. O Espírito, ele libera esses dons mediante a graça de Deus para as nossas vidas, e quando nós exercemos esses dons, quando nós os praticamos, quando nós não os deixamos guardados, engavetados, enterrados, ok? Nós contribuímos com a operacionalidade da igreja, com a vida da igreja. Nós fazemos com que as realidades da vida da igreja se manifestem, aconteçam, através daquilo que nós estamos exercendo, através daquilo que nós estamos realizando. Então, são dons que têm essa finalidade de fazer com que nós, como povo, como corpo de Cristo, como uma comunidade local de discípulos, funcionemos, ok? Daí eu usar a palavra operacional, né? Operemos bem. Mas, na lista de 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos ter uma outra dimensão. Olha só, 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele começa falando que ele não gostaria que a igreja fosse desinformada a respeito dos dons espirituais. Na tradução que eu estou usando aqui, ele diz: irmãos, não quero que vocês sejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Algumas traduções trazem: não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos dons espirituais. E aí, ele vai dizer assim, no verso 2 para a gente: vocês sabem que quando eram gentios, ou seja, antes de vocês se converterem, vocês se deixavam conduzir aos ídolos mudos conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém que fale pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito de Deus. Eu pergunto para você, o que isso tem a ver com dom espiritual? O que esse verso 2 e esse verso 3 tem a ver com dom espiritual? Resposta: nada. Nada, não tem nada a ver com dons espirituais, ok?
Por que não tem nada a ver com dons espirituais? Porque, na verdade, no original, essa expressão que aparece aí, dons espirituais, não é o que está no texto grego. A palavra dom, na língua grega, é a palavra carismata, ok? Ou carisma. E a palavra que você tem aqui, nesse texto, que é traduzido no nosso português, no vernáculo, por dons espirituais, é a palavra pneumaticon. Não é a palavra carismata, é a palavra pneumaticon. Veja, pneuma, ok? É espírito. O que significa pneumaticon? Bom, você tem duas possibilidades, porque a terminação on, na língua original, ela pode ser uma terminação para o masculino ou uma terminação para o neutro. E aí vai depender do contexto para você chegar à conclusão do que está sendo dito. Então, olhando para o contexto, pneumaticon pode significar ou pessoas espirituais, ou coisas espirituais, ou pessoas do Espírito, ou coisas do Espírito. Então, se a gente continua lendo o texto, a gente vai chegar à conclusão que a melhor tradução é pelo neutro. Então, quando ele diz sobre os dons espirituais, na verdade ele está dizendo, quanto às coisas do Espírito, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Então, qual é a primeira coisa do Espírito? É sobre a conversão. Agora faz sentido, verso 2 e verso 3 faz sentido, ok? Ele diz, antes de vocês se converterem, quando vocês eram gentios, vocês ainda eram atraídos pelos ídolos mudos, vocês não entendiam a realidade, vocês agora foram alcançados, vocês sabem que ninguém diz Senhor Jesus, certo? Se não for pelo Espírito de Deus, ninguém pode dizer anátema é Jesus, maldito é Jesus, se ele tiver o Espírito de Deus. Então ele está falando aqui sobre a primeira coisa do Espírito. A primeira coisa do Espírito tem a ver com a conversão. Ninguém afirma, ninguém é convertido verdadeiramente se não for uma obra do Espírito sendo realizada na sua vida. Você pode falar Senhor Jesus da boca para fora, mas se o seu Senhor Jesus é um Senhor Jesus autêntico, isso vem do Espírito, vem da obra que o Espírito Santo de Deus fez em você. E se isso for uma realidade, se você nasceu de novo, isso for uma realidade na sua vida, você jamais vai amaldiçoar Jesus. Essa é a primeira coisa do Espírito. Depois ele vai dizer uma segunda coisa do Espírito que tem a ver com a dinâmica da Trindade operando nas realidades da nossa vida no reino. No verso 4 ele diz, ora, os dons são diversos, agora aí no grego é carismata, ok? Agora é dons mesmo. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade nos ministérios ou no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Quando Paulo usa a palavra Senhor, ele sempre está se referindo a Jesus. Quando ele vai falar de Deus, ele usa ou Deus, ou ele usa Pai, ou ele usa Deus Pai, ou ele usa o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas toda vez que ele usa Senhor, ele está se referindo a Jesus. Então, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade nos ministérios ou nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, e a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos, está vendo? Agora ele usa Deus. Então perceba que no verso ele usa as três pessoas da Trindade. Ele usa o Espírito, relacionado aos dons, ele usa o Senhor, Jesus é o cabeça da igreja, ok? Relacionado ao serviço, ao ministério, e ele usa o Pai, relacionado à intensidade da manifestação do poder. A palavra que na minha tradução aparece como diversidade, diversidade de realizações, é a palavra energema no grego, que significa energia, ok? Intensidade. Então veja, ele está dizendo, vocês precisam entender que uma vez que vocês foram convertidos e que vocês foram inseridos na realidade do reino de Deus, vocês estão inseridos agora numa dinâmica onde o Deus Trino está em operação. Há uma diversidade de dons. Essa diversidade de dons aqui não é só dons diferentes, mas dinâmicas diferentes de dons, e todos eles são do Espírito. E esses dons que têm dinâmicas diferentes, eles estão a serviço, eles estão sendo usados pela igreja a serviço do reino, sob a direção do Senhor, ele é o cabeça, ok? Então,
os dons são do Espírito, mas quem direciona o serviço dos dons é a cabeça, que é Jesus, ok? E a manifestação, a intensidade que esses dons se manifestam é determinada pelo Pai. Então a Trindade está trabalhando, ela está em ação aqui. E aí ele vai chegar então na lista. Então ele diz assim no versículo 7, agora eu vou ler o verso 7 a 11, ele diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espírito, a um é dada variedade de línguas, a outra capacidade para interpretá-la, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Então, no verso 7 ele diz: a manifestação do Espírito. E aí você vai ter uma lista exemplificativa. O que esses dons mencionados aqui, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dons de curar, milagres, fé, dons, discernimento de espírito, profecia, dons de língua, dons de interpretação de língua, o que esses dons, essa lista, esses nomes, de acordo com Paulo, estão expressando? Ele diz: eles estão expressando uma manifestação do Espírito. Eles estão expressando uma manifestação do Espírito. A manifestação do Espírito, ele diz, é dada assim. Então, por favor, tente acompanhar aqui comigo. Eu fiz uma diferença aqui também, fiz uma separaçãozinha entre eles, ok? Onde a gente pode tentar agrupá-los. Por favor, entenda isso. Isso é apenas uma perspectiva didática, ok? É só para ficar mais fácil da gente entender. Nós podemos agrupá-los assim, em dons de revelação, que seriam palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecia, discernimento de espírito. Dons de poder, que seriam dons de cura, milagres, línguas e interpretação de línguas. E o dom da fé, ok? Se você for estudar sobre os dons, ler livros e pesquisar sobre dons, você vai ver que a divisão disso varia muito de autor para autor. O próprio Sam Storms, que eu citei aqui no começo, ele tem uma divisão diferente dessa que eu fiz aqui, ok? Por isso que eu falo que é apenas uma perspectiva didática que a gente está lidando aqui. Mas me parece, na minha percepção, que a fé, ela é um dom aqui central em tudo, nessas manifestações que o apóstolo Paulo está falando aqui. Por quê? Porque as Escrituras nos dizem que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o Espírito Santo é Deus. Então, sem fé, você não pode agradar o Espírito. E você precisa do dom da fé para ativar, ok? Qualquer um desses dons mencionados aqui, para ver a manifestação de qualquer um desses dons que são mencionados aqui. Veja, Paulo falou para a gente, no verso 4, que os dons são diversos, mas todos eles são do mesmo Espírito. Então eu quero propor aqui para vocês um pensamento um pouquinho diferente daquilo que nós estamos na maioria das vezes acostumados, ok? Que diz assim, ok, a um Deus, o Espírito dá o dom da misericórdia, a outro o Espírito dá o dom do ensino, a outro o Espírito dá o dom de cura, a outro o Espírito dá o dom, colocando todos como se fossem usados da mesma maneira pelo Espírito. Eu quero propor para você, por aquilo que eu tenho estudado ao longo dos anos, orado e vivido, ok? Que não é bem isso que as Escrituras nos ensinam. Eu quero propor para você que as dinâmicas operacionais de Romanos 12, elas funcionam de uma forma diferente das manifestações de 1 Coríntios capítulo 12.
Em outras palavras, os dons operacionais são presentes da graça, ok? São presentes que o Espírito Santo, são do Espírito Santo, mas é um presente dele, ele dá para você, você recebe esse presente, e você utiliza esse presente, e você pode utilizar esse presente para a glória dele, ou não. Bem como você pode não utilizar, porque quando eu dou o presente, embora o presente seja meu, foi dado para você, e é você quem vai determinar como você vai utilizá-lo. Então veja, eles são dons da graça de Deus, graça geral, graça comum de Deus, ok? Por que eu digo isso? Porque veja, a igreja tem dom de ensino? Sim. Tá, e o mundo tem dom de ensino? Também, só que o que nós fizemos? Para a gente fazer uma diferenciação entre o dom que tem no mundo e o dom que tem na igreja de ensino, a gente diz assim, o dom de ensino na igreja é dom, mas o dom de ensino no mundo é talento. Não é? Essa menina aqui tem um dom, certo? De cantar, olha a voz dela, que coisa incrível. Mas tem um monte de pessoas no mundo que tem um dom de cantar como ela tem. Qual é a diferença? A diferença é que ela pegou o presente que ela recebeu da graça de Deus na vida dela. Ela não recebeu esse presente quando ela se converteu, ela recebeu esse presente quando Deus a fez. Como você chama, filha? Mara. Ele falou, essa menina vai cantar para mim. E quando ele criou ela, ele já colocou isso dentro dela. Ok? Agora, a Mara, em algum momento da vida dela, teve um encontro com Jesus, e ela pegou esse presente que ela recebeu da graça de Deus, quando Deus a criou, e ela utiliza para ele. Mas você tem uma pessoa que não se converteu ainda, ou às vezes até se converteu, e ela também tem um presente como esse, mas ela não usa para a glória de Deus, ela não usa para ele. Percebe? Mas é a mesma coisa, é a mesma graça, é o mesmo dom. Então, essa lista operacional de Romanos 12, a diferença dela para nós como igreja, para aqueles que não estão na igreja, é que Paulo diz que nós temos a nossa mente renovada. Romanos capítulo 12, verso 2, ele diz assim, que a gente não deve se conformar com o presente século, mas devemos renovar a nossa mente. Ok? Então essa lista que ele apresenta para a gente, dessas operações, liderança, todos esses dons de Romanos 12 que eu mencionei aqui, nós temos na igreja e nós temos fora da igreja. A diferença é que na igreja, a nossa mente renovada pelo Espírito faz com que a gente utilize esses dons, esses presentes que Deus nos deu para a glória dele. Não para nós, ok? Para ele, para glorificá-lo. Não para o nosso nome, para o nome dele, para a glória dele. A minha mente foi renovada, eu entendi, essas coisas não foram dadas, elas são minhas, um presente que ele deu para mim, mas ele deu para mim, para que eu use para ele, ok? Enquanto outros que não nasceram de novo, não foram transformados, eles não entendem esses dons assim, eu canto muito bem, eu tenho uma voz maravilhosa, eu recebi isso para ganhar dinheiro. Eu vou ficar famoso, vou ganhar muito dinheiro, não é? Eu tenho um dom de liderança, eu faço isso para que eu possa ter um alto cargo na empresa, ok? Para a minha glória, não para a glória dele. Essa é a diferença. Agora veja, tanto lá fora quanto aqui dentro, na igreja, nós podemos receber um presente do Espírito, ok? E esse presente nos foi dado, e uma vez que ele nos foi dado, é a gente que decide como a gente vai usá-lo. Eu posso guardá-lo, eu posso nunca desembrulhá-lo, percebe? Ou eu posso pegar esse presente e eu posso abri-lo, eu posso desenvolvê-lo, eu posso usá-lo bem. Deus me deu um dom, me deu o dom de ensinar, e eu posso pegar esse dom e eu posso trabalhar com ele para que eu ensine cada vez melhor. Ele é meu, é do Espírito, mas ele me deu para usar para a glória dele, mas ele colocou na minha mão. Agora eu vou decidir o que eu faço com isso. Agora, 1 Coríntios 12 não é assim. Veja, ele diz assim, a manifestação do Espírito se dá. A manifestação do Espírito se dá. Eu tenho o dom de ensino, eu ensino a hora que eu quiser ensinar. A hora que eu quiser ensinar, eu levanto e ensino.
A Mara tem um dom de cantar, a hora que ela quiser cantar, ela levanta e canta. Ela não precisa ter um microfone na mão dela para cantar, ela vai cantar bem com o microfone, ela vai cantar bem sem o microfone. Ela vai cantar. Ok? Você tem um dom de serviço, dom de hospitalidade, você faz isso. Agora, às vezes eu estou com pessoas que estão enfermas, e eu oro por elas, e elas são curadas. Elas são curadas, já vi muita gente ser curada. Curas simples e curas sobrenaturais. Eu já vi muitas pessoas sendo curadas. No entanto, às vezes eu estou com algumas pessoas e elas estão enfermas e eu oro por elas e elas não são curadas. Elas não são curadas. O que isso significa? Em um caso, houve a manifestação do Espírito. No outro caso, não houve a manifestação do Espírito. Percebe? A mesma coisa para o dom de milagres, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Veja, esse dom, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, o dom não é o conhecimento, não é a sabedoria, é uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria. Okay? Não é sabedoria geral, conhecimento geral. É algo específico. Certo? Que Deus está naquele momento trazendo para aquela pessoa. Essa semana eu estava num grupo missional da minha igreja, um grupo pequeno, e eu compartilhei sobre o Salmo 23 lá com um grupo, e tinham várias pessoas. A gente chama de grupo missional quando a gente tem um grupo que a gente faz para descrentes, para pessoas de fora. Nós temos algumas pessoas da igreja, mas muitas pessoas de fora que são convidadas, e tinha uma moça lá, uma mulher pela primeira vez, eu nunca tinha visto, mas enquanto eu estava falando, ela começou a ficar fixa para mim. E na hora de eu terminar a fala e dizer, gente, então nós vamos orar, eu tive essa impressão forte do Espírito Santo dizendo para mim, o que eu disse, o que você disse, é especificamente para ela. E eu disse para ela, olha, eu disse ali, olha, eu tenho certeza que o que eu compartilhei aqui foi uma presença muito intensa de Deus lá naquela noite. Eu falei, eu tenho certeza que o que eu compartilhei aqui tem a ver com cada um aqui, serviu para o coração de cada um de nós. Mas como você chama? Ela me falou o nome dela. Eu disse para ela, olha, eu tenho a forte impressão que o Espírito do Senhor, Deus está falando comigo, que de forma muito especial foi para você. E quando eu disse isso, veio 3 palavras na minha cabeça. 3 palavras, ok? Ansiedade, perda, filho. E eu disse para ela, eu acho que isso tem a ver com você, por causa que você tem carregado uma certa ansiedade no seu coração, em relação à perda. Você tem filhos? É. E ela começou a chorar, nós oramos geral, depois na hora do lanche ela veio até mim e disse assim, enquanto você estava compartilhando a palavra de Deus com a gente, uma voz, veja, ela não é cristã, uma voz dentro de mim me dizia assim, isso é para você, isso é para você, isso é para você. E aí quando você disse assim, que aquilo que você tinha dito era para todo mundo, mas era especialmente para mim, eu disse, meu Deus, o que é isso? E quando você mencionou a ansiedade, eu tenho carregado isso por 4 anos, eu perdi meu marido, perda. Há 4 anos atrás, eu sou viúva, eu tenho 2 filhos, um de 11 anos, um de 6 anos, e eu tenho uma ansiedade enorme de saber se eu vou conseguir criá-los de uma maneira que eles sejam homens honestos e idôneos. O que é isso? Isso é uma palavra de conhecimento. Ok? Isso não significa que eu chegue aqui, eu vá olhar para você e eu vá saber coisas da sua vida. Porque o Espírito manifesta como lhe apraz, percebe? Então a dinâmica é diferente. Ou seja, todos esses dons de 1 Coríntios capítulo 12, eles estão aí, eles estão disponíveis para a igreja, eles podem ser usados pelo Espírito Santo de Deus na vida de qualquer um de nós e através da vida de qualquer um de nós. Por quê? Porque o texto diz, o Espírito faz como lhe apraz, ele distribui-os a cada um
como lhe apraz. Não é para um ele dá o dom de cura, para outro ele dá. Não, eu vou distribuir isso, eu vou usar isso, usando pessoas como me apraz. Mas o mesmo Paulo, o mesmo texto vai dizer para a gente que nós devemos procurar com zelo os melhores dons. É o mesmo contexto. Ou seja, e aí entra a perspectiva da fé. Para que eu veja a operação desses dons acontecendo através da minha vida, eu preciso de fé, eu preciso crer. Eu preciso acreditar que Deus continua manifestando através de palavra de conhecimento, através de palavra de sabedoria, através de cura, através de milagre. Eu preciso continuar acreditando que essas coisas são assim. Muitas pessoas deixaram de acreditar que isso é assim. Nós vivemos numa sociedade extremamente racionalista, influenciado pelo positivismo, influenciado pelo iluminismo, e muitos de nós hoje não acreditamos mais. Eu falo em muitas igrejas diferentes, ok? Muitas vezes eu falo em igrejas pentecostais, e eu posso dizer para você, mesmo os irmãos pentecostais, muitos só acreditam nisso hoje na teoria, não acreditam mais na prática. E não há nada teórico no reino de Deus. Se eu digo que eu acredito que Deus cura hoje, se eu estou diante de uma pessoa enferma, eu preciso impor as minhas mãos sobre ela e eu preciso orar para ela ser curada. Se ela vai ser curada ou não é uma questão do Espírito Santo. O Espírito manifesta como lhe apraz. Mas a minha parte é buscar com zelo o melhor dom. Qual é o melhor dom diante de uma pessoa que está enferma? É o dom de cura. É o dom de cura, não é o dom de aconselhamento, é o dom de cura. Eu preciso orar por ele. Ok? Então, esses dons, eles estão aí porque eles promovem a manifestação da presença do reino de Deus como um ambiente de vida da igreja para o exercício da missão. Ou seja, quando acontece alguma coisa como essa que eu acabei de compartilhar com você, que aconteceu na quarta-feira nesse pequeno grupo, o que é evidenciado para a vida daquela mulher, o que é evidenciado para a minha vida e para a vida das pessoas que estão ali é: uau, Deus é real, Ele está aqui mesmo. Ele é poderoso. Quando você ora por uma pessoa e a pessoa ela é liberta, ela é curada, ela é restaurada, a pessoa, esses dons confirmam essa realidade. Deus é real. Ele é real. Ele está aqui. Ok? Ele é real e não está lá. Ele é real e está aqui. Entre nós. Então, nós precisamos da fé para a ativação de cada uma dessas realidades, de cada um desses dons aqui. Eu quero ir para o final aqui do que eu estou compartilhando com você, apresentando uma terceira lista ainda, que está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele vai apresentar para a gente o que eu estou chamando de dons ministeriais, ok? Dons ministeriais, veja, ele diz assim que quando Cristo subiu às alturas, Ele deu dons aos homens, Ele levou o cativo o cativeiro e Ele deu dons aos homens. Aí ele diz assim, Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Veja, qual o ponto aqui? O ponto é que esses dons que Efésios 4 está falando, essa lista, ela não é uma lista de potencialidade, elas são pessoas. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, são pessoas. Veja, quem deu esses dons? O noivo. Quando ele subiu às alturas, ele deu esses dons. Ou seja, essa lista que Paulo está mencionando aqui, são pessoas que Jesus, o noivo, deu de presente para a igreja, que é a sua noiva. Ok? Eles estão dentro da própria igreja, mas são pessoas que Jesus levanta dentro da igreja, capacitando-os com essa tarefa deles equiparem a igreja, deles ensinarem a igreja. O Senhor Jesus Cristo concede então à sua noiva, a igreja, essas pessoas, para que através delas nós possamos ser capacitados para vivenciarmos esses dois outros grupos de dons. Os operacionais e os manifestacionais. Então, esse grupo aqui de dons que Paulo está mencionando, que na verdade são pessoas, ok? Promovem a capacitação do povo de Deus para que exercitem
os dons operacionais e se movam nos dons manifestacionais, levando ao avanço do reino de Deus e à edificação do mesmo na vida da igreja. Então, se você está aqui, e se você é um pastor, uma pastora, você é uma pessoa que Deus tem chamado, ok? E tem colocado um peso no seu coração para ensinar, equipar a igreja e tudo mais, você faz parte desse grupo dos 5 aqui. Eu não estou falando apenas de pastores ordenados, ok? Eu estou falando de um peso no seu coração, esse sentimento de que eu preciso ensinar a igreja, eu preciso equipar a igreja, eu sou um desses caras aqui, ok? E eu tenho certeza que aqui nós temos outros assim. Para concluir, diante do que eu acabei de falar, como é que nós respondemos? Como você responde aos dons na missão? Eu quero propor 3 formas de você responder isso aqui. A primeira, aos dons operacionais, nós respondemos reavivando o uso dos mesmos na nossa vida. Eu quero ter um tempo de ministração aqui, eu estou indo mais rápido para eu poder ter esse tempinho. Será que o pessoal da música pode vir aqui para mim? Tem gente aqui para tocar ou alguém assim? Pode não ser todo mundo, apenas um tecladista ou... Veja, Paulo diz para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, reavives o dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. O que estava acontecendo com Timóteo? Timóteo tinha recebido dons. Ele recebeu o dom de ensino, certo? Porque para você ser um dorea, que é a palavra que aparece em Efésios 4, capítulo 4 para dons, para você ser alguém que está nessa área de equipar, né, as pessoas, você vai precisar de alguns dons específicos para fazer isso. O dom da pregação, o dom do ensino, ok? O dom, muitas vezes, da liderança. Você vai receber esses dons para você usar para equipar outros, para eles servirem nos seus dons. Timóteo tinha recebido, mas por algum motivo Timóteo começou a se sentir tímido. Timóteo começou a deixar de usar os dons que ele recebeu. Será que não é esse o seu caso aqui, essa tarde? Você está conosco aqui, você já tem servido na sua igreja, você já serviu na sua igreja, mas de repente você parou de servir. Algumas coisas podem ter acontecido com você e você ficou decepcionado, você ficou desanimado. Fases mudaram na sua vida, né? Você engravidou, teve filho, e aí nunca mais voltou a servir naquela área. Como você responde aos dons operacionais? Você tem que pegar o presente que o Espírito Santo te deu, meu querido e minha querida, e você precisa desembrulhá-lo, você precisa abri-lo, você precisa falar: Senhor, eu recebi o dom da hospitalidade, eu usava esse dom, mas eu fechei a minha vida, eu fechei meu coração, eu fechei a minha casa, eu deixei de usar meu carro do jeito que eu usava. Senhor, eu recebi o dom de ensino, mas eu fui decepcionado, eu fui ferido, ferida. E eu disse para o meu pastor: não quero mais trabalhar aqui com o Ministério de Crianças. Sabe, o Espírito Santo quer que você reavive o dom que Ele deu para você. Ele quer que você diga: Senhor, Ele está aqui, põe fogo nele de novo. Põe fogo nele de novo. Tem gente aqui essa tarde que precisa abrir a gaveta e tirar o dom de lá de dentro e começar a usá-lo novamente. Com relação aos dons manifestacionais, aí esses dons que o Espírito manifesta através de nós: cura, libertação, milagre, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Como você responde a isso? Você precisa buscar com zelo
estar disponível mediante a fé para que o Espírito Santo possa usar a sua vida. Veja Romanos 12, 11, o apóstolo Paulo fala para a gente: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme quer. Mas no verso 31 ele fala assim: entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Ou seja, ele está colocando as duas coisas juntas. Ele está dizendo, por um lado, o Espírito Santo, ele é que usa, ele é que faz, ele é que usa o dom de cura, ele é que usa o dom de milagre, ele é que usa o dom da palavra de conhecimento, ele é que usa como ele deseja, como lhe apraz. Mas como ele vai usar? Através da vida daqueles que buscam isso pela fé, que se disponibilizam, dizem: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Usa minha vida, libera para mim, Senhor. Usa-me com palavras de conhecimento, usa-me com palavras de sabedoria, usa-me, Senhor amado, para realizar milagres, usa-me, Senhor, para curar pessoas. Eis aqui a minha vida, Senhor, enche-me de ousadia, enquanto eu proclamo o Evangelho. Estende as tuas mãos para curar os enfermos, para ressuscitar os mortos, para libertar os cativos. Usa-me, Deus. Então, se disponibilizando a Ele pela fé. E os dons ministeriais? Como é que você responde a ele? Você responde aos dons ministeriais, respondendo ao chamado de Deus na sua vida, com prontidão e dedicação. Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 5, que é assim que Timóteo deveria responder ao chamado que Deus havia feito para a vida dele. Ele diz: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpra cabalmente, plenamente o seu ministério.